Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje vamos refletir sobre algo mais do que especial. Como surgiu o Santo Rosário? Nós vamos refletir um pouco sobre a história. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal No Horizonte da Fé Católica. E é uma profunda alegria poder falar sobre essa tradição que é tão enraizada na fé católica, isto é, o Santo Rosário, o Santo Terço. Então, a primeira grande questão é que nós falamos de uma oração profundamente bíblica. Você já parou para pensar sobre isso? Quando olhamos todas as orações que fazem parte do Santo Terço, isto é, do Santo Rosário, nós estamos falando de orações oriundas da Sagrada Escritura. Podemos começar falando do credo. O credo, o creio, se preferirem, ele é extraído exatamente da Sagrada Escritura. Pai Nosso nem se fala, que é a oração que o próprio Jesus Cristo nos deixou. Ave Maria, outra oração profundamente bíblica, como nós podemos ver lá no início, quando se fala da infância de Jesus Cristo. No outro aspecto, essas 150 Ave Marias aí que remetem ao Rosário inicialmente, elas também se referem aos 150 salmos bíblicos. Isto é, o saltério é composto, isto é, o conjunto de salmos, de 150 salmos. Então, eu convido você para acompanhar toda essa nossa rica reflexão sobre o Santo Rosário. Para você não perder nenhum dos nossos vídeos, nenhuma da nossa reflexão, eu peço para que você se inscreva no canal e também acione as notificações para assim poder acompanhar sempre a nossa reflexão. O Santo Rosário é, por excelência, uma oração cristocêntrica. Nossa Senhora necessariamente sempre remete ao seu Filho Jesus Cristo. Tudo aquilo que foi concedido a Nossa Senhora já é em vista dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa oração tem esse grande objetivo de aproximar os fiéis católicos de Deus, ajudando-os a refletir sobre os principais momentos da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Para falar um pouco mais sobre a origem, tem os escritos que, no início, os monges, eles tinham o costume de fazer preces ou contando, usando os dedos das mãos, ou usando pedrinhas ou mesmo grãos. Já na Idade Média, lá no século X até o XIII, principalmente, os fiéis eles tiveram já esse costume de rezar vários Pai Nossos e Ave Marias consecutivos, quando não conseguiam, claro, recitar os 150 salmos. Então, e essa prática ela foi, aos poucos, sendo aprimorada. Gostaria também de frisar que o Catecismo da Igreja Católica, no número 2678, assim descreve: a piedade medieval do Ocidente desenvolveu a oração do Rosário como alternativa popular à oração das horas. Agora, a origem do Rosário, ela vai remontar, então, principalmente ao século XIII, numa época que a Igreja vivia profunda turbulência. Aí entra em destaque a figura de São Domingos de Gusmão. Quem ele foi? Ele é o fundador da Ordem dos Pregadores, também conhecido como dominicanos. Então ele teve, segundo a tradição, uma visão em que a Virgem Maria lhe entregou o rosário como uma ferramenta poderosa para combater heresias e propagar a fé. Então ele fez o quê? Ele começou a ensinar seus seguidores a rezar o rosário como um meio de conversão e fortalecimento espiritual. É interessante a gente frisar, então, o contexto do século XIII, na figura
de São Domingos de Gusmão, fundador dos dominicanos. Então, ele teria recebido essa visão da própria Virgem Maria, que lhe entregou o rosário para essa tarefa missionária de combater as heresias e de propagar vivamente a fé católica. Eu gostaria de citar, por exemplo, Leão XIII, vai falar sobre o rosário em 16 documentos, sendo 11 encíclicas e uma Constituição Apostólica. O Papa Paulo VI dedicou 3 documentos ao rosário. Também São João Paulo II, ele declara: percorrer com ela, Maria, as penas do rosário é como frequentar escola de Maria ao ler Cristo, penetrar nos seus segredos, compreender a sua mensagem. Diz o Papa Bento XVI sobre o rosário: é a oração mais querida pela Mãe de Deus e que conduz diretamente a Cristo. E aí, para recordar, qual seria então essa diferença entre o rosário e o terço? O terço, então, estamos falando desse conjunto dos mistérios, os mistérios gozosos, os mistérios dolorosos, os mistérios gloriosos e, por último, os mistérios luminosos, e por último, porque eles foram acrescidos pelo Papa São João Paulo II em 2002. E aí, quando nós falamos de rosário, estamos nos referindo exatamente ao conjunto de todos esses 4 mistérios. Aí podemos dizer que o rosário é esse conjunto dos 4 terços. Mesmo sendo uma oração profundamente mariana, é uma oração cristocêntrica por excelência, porque nós refletimos os mistérios da vida de Jesus Cristo. Como nós vamos ver a partir de agora, mistérios gozosos, eles lembram o mistério da encarnação e a infância de Jesus Cristo. Os mistérios luminosos, esses que foram acrescidos ultimamente, eles lembram a vida e a missão do Filho de Deus. Já os mistérios dolorosos, eles lembram a paixão e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, como o próprio nome já sugere um pouco. E os mistérios gloriosos, então, lembram a ressurreição e a continuação da missão de Jesus Cristo, pela ação, claro, do Espírito Santo na vida e na fé da Igreja. Como o rosário é uma oração um pouquinho grande, ela foi dividida, então, nessas 4 partes, chamadas de terços. A Igreja, então, propõe dias específicos. Os mistérios gozosos então, são rezados na segunda-feira e no sábado. Os mistérios dolorosos, na terça-feira e na sexta-feira. Os mistérios luminosos, na quinta-feira. E os mistérios gloriosos, então, na quarta-feira e no domingo. Outro dado histórico interessante é que nas aparições de Nossa Senhora, ela mesma pediu que todos rezassem a oração do terço. Podemos citar, como exemplo, a aparição em Fátima, no ano de 1917, quando a mãe de Jesus pediu à irmã Lúcia que rezasse o Santo Terço pelo fim da Primeira Guerra Mundial. Então, por todos esses dados históricos, por todos esses elementos que nós destacamos, a gente já consegue perceber a importância espiritual do rosário. Com a sua oração, meditação, sua reflexão em torno da vida de Jesus Cristo e da Virgem Maria, nos ajudam cada vez mais a ter essa plena conexão e a comunhão com Deus. Cada vez mais a gente percebe o rosário se tornando popular. E essa valorização passa por santos, por papas que nos ajudaram a mostrar a sua importância. E toda a Igreja. Também gostaria que você participasse aqui dessa nossa reflexão, usasse os comentários para escrever qual a sua vivência, qual a sua relação com o Santo Rosário, com o Santo Terço. Em que sentido essa oração tem ajudado você na tua vivência espiritual, na tua vivência concreta? Foi uma imensa alegria poder compartilhar com vocês um pouco esses elementos históricos importantes. Um abraço, até a nossa próxima oportunidade.